Bom, finalmente você foi aprovado, aprovada na editora e aportou na editora. Será que aportou mesmo? Fundeou, ancorou, amarrou, atracou? Os povos nautas nos legaram assim um vocabulário imenso de termos, né? Que a gente depois pena para traduzir. Muito bem. Eu perguntava, será que aportou mesmo? Por quê? Por duas razões. Uma delas é a da sua situação, digamos assim, trabalhista, propriamente dita. E a outra é pelas dificuldades do próprio trabalho. Então vamos abordar primeiro as questões trabalhistas. Vamos dizer assim que nós, somos assim um povo de híbridos do ponto de vista trabalhista. Por quê? Porque para o fisco nós somos equiparados aos profissionais liberais, ou seja, a carga tributária é altíssima. No entanto, para a editora, nós somos assim equiparados aos prestadores de serviço, como, queria exagerar um pouquinho, não é? Aquelas pessoas que têm uma oficina mecânica, uma oficina de uma serralheria, uma marcenaria, somos equiparados a eles, do ponto de vista da editora, ou seja, somos prestadores de serviço. No entanto, isso incide, ou não coincide, ou melhor, contrasta, se opõe a uma outra visão que a lei tem de nós. Para a lei, nós somos autores, nós teríamos direito a direitos autorais patrimoniais, porque os morais nós recebemos, nós temos lá nosso nome, respondemos pela tradução, etc e tal, mas não temos os patrimoniais. Pois bem, mas desse assunto eu não vou falar agora, só toquei assim de passagem por uma questão de coerência aí do que eu estou falando, mas desse assunto agora não vamos falar. Pois muito bem, recapitulando. Para a editora, nós somos, eles não falam, mas nós somos prestadores de serviço terceirizados. Porém, sobre nós incide uma carga fiscal de um profissional liberal. Essa situação é muito complicada do ponto de vista profissional. São questões assim que serão tratadas paulatinamente ao longo dos vídeos. Pois muito bem, somos os tais freelas, aquele pessoal que desde priscas eras preferiu abandonar o cartão de ponto, aquele pessoal que não gostava do cartão de ponto, não é? Eu me incluo. E que gostava de enfrentar todas as dificuldades e todas as desvantagens de ser um autônomo. É lógico que o fato de ser autônomo também tem vantagens, não é? Eu conheci uma pessoa que disse que gostava de traduzir porque podia trabalhar de pijama tomando cerveja. Cada um tem um estilo, mas no fundo é meio que isso. Então a pessoa achava que ia ser dona do seu horário, não ia ter patrão cobrando, etc e tal. Mera ilusão, mas tudo bem. Hoje em dia, não é? Os terceirizados estão por toda parte. Eu pelo menos, fomos terceirizados por vontade própria, por opção, não é? Mas existem pessoas que não são atualmente, são obrigadas a ser terceirizados. Bom, mas esse também é outro papo. Muito bem, é tudo uma questão de balança. Você tem liberdade, você tem horário livre, mas por outro lado você não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, todas essas coisas, e também depende de um fluxo de trabalho que por sua vez vai depender das loucuras do mercado, não é? Do sobe e desce do mercado, das crises contínuas, não é? Que estamos vivendo desde o fim da década de 70, que parece que não vai acabar mais, etc. Pois muito bem, por questões que não interessam aqui, porque são individuais em grande parte, você optou pela carreira de tradutor. Passou no teste
e agora vai enfrentar o vamos ver da tradução no seu aspecto mais rotineiro. Espera-se que o seu primeiro trabalho na editora seja compatível com a qualidade do teste que você apresentou. Ele foi tão bom que você foi aprovado. Eu estou dizendo isso porque, em geral, a qualidade do trabalho apresentado depois é compatível com a qualidade do teste. Eu digo em geral, mas pode acontecer que não. Já vi casos de queixas de editores que dizem: não entendo como é que ele fez ou ela fez um teste tão bom e o trabalho, bom, de repente o cara espirocou. Não é possível, né? Eu acho que existem várias explicações para isso, né? Uma delas é que o teste é curto, tem mais tempo para ser desenvolvido, geralmente eles dão uns 15 dias, sei lá. Ao passo que o trabalho é longo, tem um prazo fixo, pode ser mais difícil do que você pensava, enfim, isso pode acontecer. Muito bem. Como que é que você estabelece uma relação de confiança com o editor? Eu estive analisando as maiores queixas dos editores, e elas são de 3 categorias. A primeira que eu vou abordar é o prazo. O livro ele entra numa espécie de, digamos assim, uma linha de produção. Você é o primeiro da linha de produção, o tradutor é o primeiro da linha de produção. Depois vem o preparador, o revisor, o diagramador e por aí vai. O que ocorre é o seguinte: atrasou algum deles, atrasa a linha de produção inteira. E a melhor maneira de perder a confiança do editor é atrasar, não é? Evidentemente, claro que é a qualidade do trabalho, e aí entra numa outra questão, a pesquisa. Uma das grandes queixas é o seguinte: o cara não pesquisa a fundo. Ele vai lá, ele lança lá uma linha de pesquisa do Google e aceita a primeira resposta, mesmo que ela não tenha muito sentido. Ele não pensa. Isso aí olha, vou dizer uma coisa para vocês, tá cheio de gente que faz isso. Não pensa que aquilo lá talvez não seja exatamente, vamos pesquisar mais, não é? E nesse ponto é muito interessante que o tradutor que trabalha com uma língua não conheça só aquela língua, é bom que conheça outra ou outras. Isso daí é uma tecla que eu bato. Bom, então estamos falando da pesquisa. O problema da pesquisa, isso é fundamental. Aí entra também uma questão de cultura do tradutor, ele precisa ter cultura. O tradutor tem que ser um cara culto, tá? Isso aí é ponto pacífico. Ele tem que ler. E eu vou falar no vídeo dedicado a ciências humanas, ler em português. Isso eu vou rebater lá também. Ler em português. Por quê? Porque se você ler uma boa tradução do português, você vai adquirindo o vocabulário daquilo ali. Você já sabe do que o cara está falando. Entendeu? Bom, a terceira questão é da revisão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Todo iniciante acha que não precisa revisar o seu trabalho. Então, ele, por exemplo, traduziu uma palavra por A lá embaixo e a mesma palavra por B cá embaixo. Não, isso pode acontecer, mas se for um termo-chave da questão, aí não pode. Existem palavras que você traduz de acordo com o contexto. Ela pode ser traduzida de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Mas os termos-chaves daquela matéria, daquela questão, sei lá, isso aí não pode, isso tem que ser igual. Pois muito bem, você traduziu aquilo por lá em cima, por B aqui embaixo e não revisou. E vai assim mesmo, não é? Se o preparador pegar o gato, ótimo. Se ele não pegar, certo? E aí, quando o livro está editado, todo mundo descobre várias coisas e fica mal. E agora, para finalizar, eu vou contar uma historinha. Todo tradutor tem que ter noção da sua competência. Quando ele não conhece nada do assunto, se ele acha que ele pode fazer uma boa tradução da parte linguística, mas não da parte terminológica, ele tem que chegar para o seu editor e dizer assim: olha, eu aconselho um revisor técnico para esse texto. O editor vai agradecer.
essa é uma questão que eu também vou abordar em outro vídeo. Agora, eu vou terminar com a seguinte historinha, que é uma história de moral. Ontem eu estive falando com uma amiga, porque eu parei de traduzir, então eu fui procurada por uma editora para traduzir um determinado autor, meio complicado, e eu disse, olha, infelizmente parei de traduzir, mas eu vou indicar a seguinte pessoa, e passei o nome dela, que na minha opinião é a melhor tradutora de francês do Brasil, tá? Pois muito bem, ela recusou. Ela disse que aquele autor ela não vai traduzir. Então eu disse, mas você é tão competente, e ela quer ver só o que foi que ela me respondeu. Eu vou ler a resposta dela. Ela disse o seguinte: faz parte das competências conhecer as próprias limitações. Termino com isso, não digo mais nada. Até breve.